Vamos depois ficar de pé e abrir as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2. Nós vamos ler até o versículo 12. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, até o verso 12. Você achou aí na Bíblia? Primeiro aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Pai, obrigado pelas palavras que ficaram registradas para o nosso crescimento, para o nosso alimento espiritual. Essa é a tua palavra, o verdadeiro alimento que sustenta a nossa vida. E essa noite queremos e precisamos receber este alimento e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, ministrando, suprindo as necessidades espirituais de cada um de nós. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Não estamos aqui interessados em palavras de homens, em doutrinas humanas, nem em filosofias do mundo, mas na palavra que sai da tua boca, que alimenta, que sustenta, que transforma a nossa vida. Fala conosco essa noite e usa-me, Senhor, como instrumento teu. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós vimos domingo aqui pela manhã, Paulo se despedindo da igreja, não é? E os irmãos ali chorando por ele, e o texto mostrando como era o seu procedimento naquela igreja, de maneira que, ao se ausentar, ele deixou saudades, muita saudade. Os homens o abraçaram e choraram com ele pela saudade que já estavam sentindo de saber que jamais o veriam novamente. Esse texto aqui nos traz um pouco mais a respeito da conduta e do procedimento do apóstolo Paulo. E estes exemplos estão na Bíblia para que a gente aprenda. Como eu disse domingo pela manhã,
Foi o próprio Paulo quem falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, os bons exemplos precisam ser imitados. Você crê nisso, irmãos? A gente precisa buscar um bom exemplo para inspirar a nossa vida. Porque de maus exemplos a gente está bastante rodeado, não é? Então, a gente precisa buscar os bons exemplos para trazer um norte, uma direção para a vida de todos nós. E é especialmente importante porque Deus nos deu uma missão. Todo cristão tem a missão de pregar o Evangelho. Você concorda comigo? Você crê no Evangelho? Você crê nessa boa nova que Deus trouxe para nós e te entregou gratuitamente? Mas junto com isso Ele te deu a missão de agora passar adiante a mensagem de salvação que você recebeu. E essa mensagem é chamada de boa nova porque é uma boa notícia. É uma notícia diferente, nova e que traz muitos benefícios para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser os porta-vozes desta boa nova, a pregação do Evangelho. Paulo foi, acima de tudo, um pregador do Evangelho, alguém usado por Deus para expandir o reino de Deus, pregando a palavra, ensinando, ministrando, como vimos aqui no domingo pela manhã, não é? E agora essa função é nossa. Então, se nós fomos alcançados pelo Evangelho, agora é a nossa obrigação, não é um favor, nós passarmos adiante o Evangelho que nós recebemos. Só que esse Evangelho, que é preciso ser pregado por cada um de nós, deve ser encarado como um compromisso, a pregação, uma missão que Deus nos deu, não uma opção que eu faço se eu quiser, se eu estiver com vontade. É algo que eu devo fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia assim: se eu prego o Evangelho, eu não tenho que me vangloriar disto, porque sobre mim pesa esta obrigação. Era assim que Paulo falava em relação ao Evangelho. Será que essa obrigação é só de Paulo, irmãos? Eu creio que não. A missão foi dada a todos nós que cremos em Deus. Então, todos nós devemos pregar o Evangelho. Só que pelas palavras que Paulo diz aqui, lá em Atos, no texto que a gente leu domingo, em tantos outros nas suas cartas, a gente percebe que para Paulo, por mais que ele tenha recebido de Deus o dom de pregar o Evangelho, não era uma tarefa fácil, assim como não será para nenhum de nós. Não é fácil pregar o Evangelho. Concorda, irmãos? Não é fácil falar do Evangelho verdadeiro para as pessoas. Primeiro porque muitas não querem nem ouvir, não é? Muitas não estão nem um pouco interessadas no que você tem a dizer. Elas até se interessam pelo que você pode dar a elas, mas falar, ouvir, não é muito bem o que elas querem. Então não é fácil pregar o Evangelho, não é fácil pregar a verdade, porque as pessoas também não gostam de ouvir a verdade. Então, o próprio Paulo experimentou na sua vida muitos obstáculos ao cumprimento da sua missão, que era pregar o Evangelho. E por esse texto e por outros mais, eu posso chegar à conclusão que há um preço a ser pago para quem deseja obedecer a Deus e pregar o Evangelho. Há um preço a ser pago. E a gente vai imaginar aqui um pouco o que é esse preço. Talvez você imagine que é algo relativo a finanças. Não, não é nada, não tem nada, nenhum relacionamento com finanças. Esse preço não é pago por dinheiro. Na verdade, o grande preço que nós temos que pagar para pregar o Evangelho verdadeiro, irmãos, é viver aquilo que a gente prega. Esse é o grande preço. E essa é a maior dificuldade. Porque, quando eu disse ainda há pouco que é difícil pregar o Evangelho, talvez alguém tenha pensado, não, é só eu conhecer a Bíblia, é só eu saber o que a Bíblia diz, e eu ter um pouco de habilidade com relação a transmitir o que eu sei, aí eu passo adiante os conhecimentos que adquiri. Parece bastante fácil. E, de fato, se a gente limitar a visão da pregação do Evangelho a isso, aí realmente é muito fácil, qualquer um pode fazer. Basta estudar um pouquinho, basta se dedicar um pouquinho, treinar um pouquinho de oratória, de
eloquência, aí você consegue transmitir, quebrar algum tipo de timidez e você prega o Evangelho. Mas o preço de pagar o Evangelho não é esse, irmãos, porque esse realmente é fácil. Falar é fácil. Até no mundo se tem um ditado que diz assim, né? Falar é fácil, fazer é que é difícil. Não é verdade? O difícil não é pregar o Evangelho. O difícil é viver o Evangelho. E quem prega o Evangelho deve viver o Evangelho. Quem anuncia a verdade de Deus deve viver apoiado nessa verdade, influenciado por essa verdade. Então, o preço de pagar o Evangelho, eu não vou nem falar aqui das chicotadas que Paulo levou, das ofensas que ele suportou, isso também está embutido no preço. Mas o maior preço é viver o Evangelho. Viver aquilo que se prega é o grande desafio da igreja hoje, irmãos. Porque sobre nós pesa a mesma obrigação, pregar o Evangelho, só que ele tem que ser pregado com verdade. Porque as pessoas não acreditarão em você se perceberem que a sua vida é destoante daquilo que você fala. Ou seja, você fala uma coisa, mas vive outra. E as pessoas não vão aceitar a mensagem que você tem a apresentar. Então, o grande preço de pagar para pregar o Evangelho é viver aquilo que a gente pregava. E isso foi algo que Paulo pagou durante a sua vida. Ele pregou o Evangelho talvez como nenhum outro, não é? E ele pode muito bem ensinar para nós como pagar esse preço de viver a palavra que ele estava pregando, de usar a sua própria vida como exemplo. Isso é muito difícil, não é, irmãos? E Paulo, ele fazia dessa forma, sem constrangimento, e ele tinha capacidade de fazer isso. Ah, isso é para Paulo? Não, isso é para nós. Amém? Que a gente pregue o Evangelho com a vida. E que a gente possa até se usar como exemplo. Esse é o alvo, esse é o objetivo, esse é o preço que a gente precisa pagar para vivermos da maneira como Deus deseja. E os exemplos de Paulo que eu quero usar aqui nesse texto de segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 2, são bem claros de como ele vivia aquilo que ele pregava. Veja só, capítulo 2, versículo 1, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, o trabalho de Paulo era um trabalho que dava frutos. Ele começa dizendo para os irmãos assim: vocês sabem que o tempo que eu fiquei aí não foi à toa, não foi infrutífero, não serviu para nada, muito pelo contrário, serviu e produziu muito fruto. Assim deve ser o nosso trabalho de pregar o Evangelho. Que adianta pregar o Evangelho se ele não produz fruto? Alguma coisa está errada. Algum fruto tem que ser produzido. O que adianta a nossa presença se a nossa presença não gera um fruto? Paulo diz para os irmãos logo no início: olha, vocês sabem que o tempo que eu fiquei aí não foi à toa. Deu fruto o meu trabalho aí. Foram produzidos frutos. Não foi apenas estar com vocês, mas foi trabalhar e gerar alguma coisa. Nós também, irmãos, precisamos dar frutos. Amém? Já dizia Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, inclusive dizendo que o ramo que está nele não dá fruto, ele corta, não é? Então é uma necessidade. Às vezes nós nos contentamos com a aparência de que estamos fazendo alguma coisa. Paulo ficou um tempo lá com os irmãos em Tessalônica, mas ele diz: olha, o tempo que eu fiquei aí não foi infrutífero, não foi à toa. Alguém se contentaria em apenas estar com eles. Não, Paulo não se contenta em apenas estar, ele quer fazer, ele quer produzir. E às vezes há um auto-engano sobre nós, que nós nos contentamos apenas em estar. Eu estou lá, eu estou envolvido com a igreja. Eu vou, eu participo, mas eu dou fruto. Eu tenho que questionar isso. Porque não basta apenas estar presente, é preciso gerar, irmãos. E o que me chama a atenção em Paulo é que com Paulo era assim, ele gerava, não é? E por isso,
por causa disso, ou, na verdade, a causa disso, a geração, o fruto que ele dava, não vinha da capacidade dele próprio, mas vinha do poder de Deus que agia nele e através dele. Na carta aqui, na mesma carta, mas no capítulo 1, volta um pouquinho, veja o versículo 5, como ele se refere ali aos irmãos. Ele diz assim, no verso 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em quê, irmãos? Em poder, aonde? No Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Veja, ele diz, o evangelho que eu trouxe a vocês não veio só em palavras, mas veio em poder. E juntamente com o poder, olha o que ele diz aqui, vocês sabem como foi o procedimento, o nosso procedimento. Então, veja, ele pregou, mas ele viveu o que ele pregou. Ou seja, ele teve um procedimento entre eles que era compatível com aquilo que ele falava. E isso é que, na verdade, deixava mais enfático o poder do Espírito Santo. Como a gente pode dizer que tem poder do Espírito Santo se o que a gente diz, a gente não vive? Porque quem nos faz viver é o Espírito Santo. Concorda comigo? Meu justo vive pela fé, porque em nós é gerada esta fé. Nós somos templo do Espírito Santo. E ele agindo em nós, nos convence do erro e nos faz melhorar a cada dia. Então, Paulo deu frutos, foi frutífero o seu ministério, porque não ficou só em palavras, mas ficou em poder e em procedimento. Qual o alvo para a nossa vida? Ficar só em palavras? Nós falamos, às vezes, muito bem. Há muitos irmãos aqui que sabem falar muito bem. Mas adianta a gente ficar só em palavra? Paulo diz que não. E é por isso que deu fruto. Se ficar só em palavra, não funciona. Não frutifica, não produz, não transforma. Então o que ele diz é, foi em palavra, mas foi em poder e em procedimento. Ou seja, houve um procedimento que foi visto por todas aquelas pessoas. Então, por isso o trabalho de Paulo dava frutos. Se nós queremos dar frutos também, a gente tem que, de uma vez por todas, se conscientizar que não basta falar do Evangelho, tem que viver o Evangelho, irmãos. Amém? Não basta a gente falar de Jesus, a gente tem que viver o que a gente fala para as pessoas. No poder do Espírito Santo e no procedimento, na atitude da vida de cada um de nós. Essa era a razão do sucesso do apóstolo Paulo, do fruto que dava o seu ministério. Versículo 2, ele continua dizendo, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipo, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, em má intenção. O que ele está dizendo aqui? Que o Evangelho, apesar de ser pregado no poder, com procedimento, foi pregado também debaixo de muita luta. Você leu aqui nos 2 versículos que ele estava debaixo de muita luta. É do conhecimento de vocês que nós estávamos ali debaixo de muita luta, anunciando o Evangelho, mas com luta. Então ele está ensinando que não é fácil pregar o Evangelho, irmãos. E as lutas não são motivo para a gente se calar. As circunstâncias da vida da gente não são motivo para a gente tirar umas férias de ser crente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem alguns irmãos que de repente estão bem na igreja, já acontece um problema com ele, mas assim, não vou falar mais de Jesus, não, agora minha vida está tão problemática, estou com tanta luta, não tenho tempo para ir na igreja. Já viu essa é uma desculpa tão engraçada. Você não está indo na igreja, meu irmão, porque eu estou com muita luta. Mas aí que você devia estar mais na igreja, então. Né? Aí que você devia estar mais presente.
Ou seja, as lutas não podem te afastar nem ser motivo para isso. Pelo contrário, é debaixo de lutas que se prega o Evangelho. E Paulo está dizendo, vocês sabem, as lutas que eu tive lá em Filipe e como isso não impediu que o Evangelho fosse pregado a vocês. Na verdade, essas lutas que Paulo se refere aqui em Filipe estão narradas lá no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Você lembra quando Paulo e Silas foram presos? Aquele episódio, né, narrado lá no capítulo 16. É disso que ele está falando. Foram açoitados, foram amarrados no tronco e ficaram a noite cantando na cadeia. Você lembra do episódio? É disso que Paulo está falando. E ele está lembrando aos irmãos que esses irmãos sabiam, tinham conhecimento do que aconteceu com eles, não é? Então, eles foram açoitados, eles foram humilhados, só porque expulsaram um demônio de uma jovem. Veja só o problema, irmãos, que isso trouxe para eles. A consequência de fazerem a obra de Deus foi enfrentarem essa tribulação, não é? E muitas vezes Paulo também foi acusado, como eu disse aqui domingo, né? Até hoje tem gente que acusa Paulo, viu um irmão na internet, não vou chamar de irmão, né? Mas estava lá um cara na internet descendo a lenha no apóstolo Paulo. Até hoje, né, isso acontece. E também naquela época, mas ele diz aqui, olha, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então ele garante aqui que a exortação, a pregação, não se baseava em nenhuma dessas coisas, embora muitas vezes ele fosse acusado. Acusado injustamente, maltratado injustamente, chicoteado, preso, tudo injustamente. Não havia justiça naquilo que ele sofria, mas isso não o impedia de pregar o Evangelho. Isso, irmãos, faz parte do preço. Pregar o Evangelho é viver o Evangelho e até quando estamos em luta, continuar fazendo da mesma maneira. Não pode ser a luta que vai tirar nenhum de nós da presença de Deus, de fazermos o que temos que fazer, de cumprirmos as nossas tarefas, as nossas obrigações, porque não, como Paulo diz, sobre mim pesa essa obrigação. Ora, eu tenho que pregar o Evangelho, isso não é uma escolha. A gente, às vezes, é muito fraco, irmãos. Qualquer coisinha desmaia, qualquer coisinha desiste. Irmãos, nesse tempo todo de igreja aqui, agora eu ouso usar a minha vida como exemplo, com muito temor. Mas eu conto nos dedos um dia que eu não vim pregar na igreja, que não tenha sido, claro, por época de férias ou lazer, que alguma doença me tirou do púlpito. Conto nos dedos, já preguei aqui com quase 40 graus de febre. Já preguei sem voz, com voz, não importa. Qualquer coisinha, a gente já usa, como diz, com a unha encravada, o irmão já fica em casa. Ah, não amola, né? Pensa bem, eu não tenho paciência para isso não, irmão. Chuta que é macumba, né? Fala sério. Uma unhazinha encravada já está... Ah, coitadinho de mim. Vai levar um chicote no lombo e passar a noite na cadeia cantando. Vai, porque é disso que Paulo estava se referindo, não é? E assim ele vivia a sua vida e fazia a obra de Deus, pagando o preço de pregar o Evangelho, vivendo o que pregava e até às vezes sofrendo injustamente pelo que estava fazendo. Nada demais, nenhum crime ele cometeu, só expulsou um demônio. E aí? Vai expulsar demônio? Ah, não. Quando vier um demônio, eu chamo o pastor para expulsar por mim. Irmãos, é isso que muitos têm feito. Não pode ser. Há um preço, e o preço tem que ser pago. Amém? Para cada um de nós. Isso é para todos, não é só para Paulo, não é só para um ou outro, é para todo mundo. Versículo 4, continua o texto dizendo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha como ele encara o Evangelho. Ele diz assim, olha, Deus me deu o privilégio de pregar o Evangelho. Veja, eu fui aprovado por Deus, a ponto dele me confiar a pregação do Evangelho. Olha que honra,
Deus me confiar a oportunidade de pregar. Deus fez isso só com Paulo. Deus fez isso com você, meu irmão. Ele te confiou a palavra do Evangelho que cada um de nós tem que pregar. E aí, a gente tem que ser movido, motivado por essa honra. Não pelas pessoas, não pelos tapinhas nas costas. Vai lá, irmão. Não, é por Deus. É o sentimento, o pensamento. Deus me deu a honra de pregar o Evangelho. Não preciso que ninguém me incentive. Não preciso que ninguém me motive. Não preciso de energético. Deus me deu a honra de pregar o Evangelho. E aí ele diz, Deus confiou em mim. Então eu falo, não para agradar a homens, mas sim para agradar a quem? A Deus. Quando pregamos o Evangelho, o nosso foco deve ser agradar a Deus. Qualquer um que quiser pregar o Evangelho e começar a pensar em agradar os homens, eu não estou falando do púlpito, não. Você prega o Evangelho, amém? Deveria, né? Você prega na rua, conhece uma pessoa, prega para um amigo, prega no colégio, prega na faculdade, prega. Seu trabalho. Aí na hora de pregar, você vai agradar a pessoa? Você vai tentar melhorar o Evangelho para ela ficar mais simpática? Você vai vender uma propaganda enganosa, você vai mascarar o produto, você vai esconder a bula, vai esconder as letrinhas pequenas do contrato? Não, não se prega para agradar as pessoas, se prega para agradar a Deus. Então, o conteúdo da pregação deve ser a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Assim, ele continua dizendo no verso 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Olha como ele diz. Primeiro, é sempre com a verdade, pregando sempre a verdade, sem se preocupar em agradar um ao outro. E como ele fala no versículo 5 aqui, sem bajulação, com intuito ganancioso. Ou seja, bajulação para atrair pessoas, bajulação para garantir conforto material, para garantir crescimento da igreja. Não era assim que Paulo pregava. E, na verdade, usar essa bajulação para isso é como que usar o emocionalismo. Entende, irmãos? É mascarar a relação, mascarar a verdade e transformar a pregação no Evangelho no momento para tocar nas pessoas, para que elas, tocadas e fragilizadas, façam tudo o que eu quiser, especialmente dar o dinheiro delas para mim. Paulo não fazia isso. Hoje, pastores fazem isso. Tocam emocionalmente, porque uma pessoa emocionalmente tocada fica fragilizada mentalmente. Ela perde até o discernimento. E ela faz o que for preciso, o que for dito a ela para fazer. Ela se torna manipulável. Paulo afirma aqui com todas as letras: nunca usei de linguagem de bajulação com intuito ganancioso. Deus é testemunha. Então, assim a gente deve pregar. Nada de emocionalismo. Não confunda evangelho com emoção. Não confunda a pregação com emocionar as pessoas. A pregação pode até emocionar, mas esse não é o foco, não é a emoção, mas é o conhecimento da verdade. A Bíblia não diz chorareis e ficareis livres. Não. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia não fala se emocionará e aí ficará. Não. Ela diz: a verdade é que vai fazer isso. E no versículo 6, ele diz também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que ele diz? O meu negócio não é ser famoso. O meu negócio não é que os homens me deem glória. Então, cada um de nós que quiser pregar o Evangelho, não deve pregar buscando agradar os outros, não deve pregar buscando ser reconhecido pelo que faz,
não deve pregar buscando glória, reconhecimento, aplauso de ninguém, irmãos. Assim Paulo fala coisas simples que ele vivia e que as pessoas não podiam questionar dele e das suas atitudes. Veja mais o que ele diz, versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, olha o que ele diz, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Veja, o Evangelho que Paulo pregava não tinha nenhuma relação com lucro, não tinha nenhuma relação com dinheiro, não tinha nenhum relacionamento contaminado de interesse de nenhum tipo, nem com as pessoas que ele não bajulava para que elas continuassem investindo na obra, nem com a igreja quando ele, de alguma forma, abria mão de um direito. Porque ele diz, como enviado de Cristo, eu poderia exigir, olha o termo que ele usa, não é favor, o salário do pastor não é um favor que a igreja faz a ele, é uma obrigação também. Ele diz, eu poderia exigir. Algumas vezes Paulo recebeu, outras vezes não recebeu. Em Tessalônica, pelo que ele diz, ele não recebeu. Ele fez questão de trabalhar, de se sustentar e de ficar plenamente isento em relação àquela igreja e àquelas pessoas. Assim foi o comportamento do apóstolo Paulo. Ou seja, ele não prega pela vantagem que a pregação pode lhe fornecer. Ele não prega pelas vantagens que ele pode alcançar decorrente da ação. É como se a gente pudesse juntar o útil ao agradável, né? Bom, eu tenho que pregar, mas se puder ganhar um dinheirinho, né? Melhor ainda, né? Talvez seja esse o pensamento dos cantores gospel, né? Eu tenho que cantar, mas se puder levar um bom cachê, a gente junta as duas coisas. Com Paulo a coisa era diferente. Veja o que ele diz aqui, irmãos, as coisas não funcionavam assim. Não é o motivo, não é a motivação para fazer a obra, o salário, não é a motivação, o ganho, não é o alvo do apóstolo Paulo. Não era esse o motivo. O motivo, ele diz no verso 8, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós. Então, o que ele diz para aquelas pessoas é que o motivo da pregação, do trabalho, era o amor que ele sentia por elas. E não o interesse no que elas poderiam proporcionar para ele. Não deveria ser esse o motivo de nós pregarmos o Evangelho? Agora, saindo do contexto do pastor e tal, para você que prega o Evangelho, qual o seu objetivo? Provar uma tese? Provar que você está certo e o seu amigo está errado? Provar que, se ele não acreditar em você, ele vai para o inferno? Qual é a nossa motivação para pregar o Evangelho para qualquer pessoa? É trazê-la para a igreja aumentar, ter mais dinheiro e a gente poder fazer mais obra? Qual é a motivação de pregar o Evangelho para qualquer pessoa? Se não for o amor que você sente pela pessoa, não tem sentido a pregação do Evangelho. Entende? Então, Paulo está aqui resumindo qual a motivação do apóstolo, que deve ser a motivação de qualquer um. Agora, para amar as pessoas, tem que pagar um preço, irmão. Tem pessoa que é difícil de amar, Bé, sabia? É difícil demais. Mas é uma obrigação. É ou não é? É obrigação. Não tem escolha. Você não pode escolher se vai amar, se não vai. Você não vai escolher isso. É obrigação. Eu estou lembrando agora, numa das reuniões do conselho, um dos bispos da Nova Vida virou para mim, olhou para mim assim e falou assim, Maurício, eu gosto de você. Aí eu fiquei cheio estranho ele falando aquilo. Aí
Aí diz assim, e olha, isso é muito importante, porque amar a gente é obrigado, agora gostar a gente escolhe. Eu escolhi gostar de você. Eu falei, glória a Deus, é bom, não é? Porque amar é obrigação. Agora, quando a gente gosta, é uma escolha. Eu achei legal, guardei aquilo para mim. E, queridos, nós temos a obrigação de amar. E a motivação que temos que ter para fazer tem que ser esse amar. Não pode ser a expectativa do benefício, do lucro, do que eu vou levar com isso, do que eu vou ganhar. Não pode ser essa a expectativa de nenhum de nós, embora seja lícito que muitos de nós possamos até ser remunerados, porque é lícito e a Bíblia fala, mas não é essa a razão do fazer, não pode ser essa a razão do mover, entende isso? E aqui Paulo nos dá essa aula. Versículo 9, ele fala, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, trabalho, fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O empenho dele foi o máximo. Ele disse, eu pregava, mas ao mesmo tempo trabalhava e fazia dessa maneira, sem nenhum problema com relação a isso. Assim ele está nos ensinando como deve ser a nossa vida. Existem irmãos, queridos, que dizem assim, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho demais. Aquela história que você já me ouviu contar aqui várias vezes, mas eu vou repetir de novo, porque eu sou chato. Eu chego para o meu irmão, você não está vindo à igreja. Ele diz, pastor, está trabalhando demais. Eu falei, eu sou um vagabundo que estou aqui todo culto, né? Essa é a clássica, essa aí é a mais clássica, né, irmão? O cara diz para mim que está trabalhando demais, por isso não vem à igreja. Para quem vem à igreja é vagabundo, não tem nada para fazer, vem à igreja. Estava em casa à toa hoje, vou lá à igreja. Olha, Deus só usa quem é ocupado, gente. Então, não é, alguém diz assim, não, quando eu me aposentar, eu vou pregar às pessoas. Será que você vai pregar? Nunca. Né? Até porque quem pensa assim, normalmente aposenta e morre logo. Morre rapidinho depois que aposenta. Enquanto você está ocupado, enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo, dá tempo para tudo, irmãos. A Bíblia diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo. Então não vem com essa aí que não tem tempo. Tem tempo, sim. A gente tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem tempo. O problema é o que a gente faz do nosso tempo. Então Paulo diz, eu labuto, eu trabalho, mas não quero ser pesado, mas prego o Evangelho. Isso não é motivo para eu não pregar o Evangelho. Isso não é motivo para você não pregar o Evangelho. Não espera se aposentar, não espera ficar de folga para pregar o Evangelho. É trabalhando e pregando. Amém? É o exemplo que Paulo está nos dando. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E aqui ele fala da sua vida. E invoca o testemunho daquelas pessoas. E diz assim, vocês e Deus são testemunhas do modo como nós vivemos de forma piedosa, justa e irrepreensível em relação a vós que creram, em relação a vocês crentes. Ele diz assim, eu fui piedoso, trabalhei com justiça e de maneira irrepreensível diante de vocês. Esse é o preço do Evangelho. Esse é o preço de pregar. É viver o que prega. Para que ninguém possa acusar, para que ninguém possa estender o dedo, você precisa se empenhar por isso. Para que a sua vida seja um espelho daquilo que você anuncia às pessoas. Exemplos daquilo que a gente mesmo prega. Versículo 11 e 12, terminando, diz assim, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vocês, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Em última instância, Paulo pregava e para exortar as pessoas a viverem também da mesma maneira como ele vivia. Ele diz, eu vivi de forma irrepreensível, eu vivi de forma justa e piedosa,
e vocês sabem como um pai fala com seus filhos. Eu falei com vocês para que vocês fossem exortados, consolados e admoestados. Veja que tudo está junto aqui, né? Está tudo junto, você lembra aqui? Vê. Você exorta, você consola e admoesta ao mesmo tempo. Irmão, assim é a vida, a gente morde e assopra, tá bom? Não espera que o pastor seja carinhosinho. Às vezes eu vou ser carinhoso, é bem raro, né? Mas às vezes eu vou ser, tá? Mas muitas vezes, até porque, veja bem, na frase aqui, exortar e admoestar é 2/3 do que está dizendo aqui, né? Consolar é só 1/3. Então, 1/3 eu consolo, nos outros 2/3 é só bolacha. É só exortação e só admoestação, tá bom? Mas faz parte. O mesmo que consola, também exorta, também admoesta. Amém, irmãos? Não fica só esperando consolo. Porque o motivo e o alvo de Paulo era que as pessoas vivessem de um modo digno de Deus. Porque Deus te chamou para o seu reino e glória. Então, o nosso viver tem que ser assim. E para isso a gente tem que ser exortado, algumas vezes admoestado e outras vezes até consolado. Amém? Mas a gente precisa ser sacudido, porque precisamos pregar o Evangelho. E aí precisamos viver o Evangelho e viver de acordo com o chamado de Deus para a nossa vida. Deus está chamando você para pagar o preço. Amém? Vamos pagar esse preço, irmãos? Vamos nos empenhar. Não tem ninguém perfeito aqui, começando de mim, tá bom? Mas a gente tem que se empenhar para melhorar. Se a gente prega, a gente não pode se conformar em não viver o que prega. Se a gente identifica alguma coisa, a gente tem que correr atrás e tem que mudar. Amém? E isso é exortação, isso é trabalho, isso é mexer com você. É como dizia Paulo, esmurro o meu próprio corpo, reduzindo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Assim cada um de nós tem que fazer. Viver o Evangelho que fomos chamados de uma forma tão honrosa por Deus para pregar. Paga esse preço, amém? Não fica com essa dívida, não. Paga esse preço, porque é bom, para que a gente viva de acordo, de um modo digno, da mesma maneira que fomos chamados por Deus. Amém?